Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pod Doutor, o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, tudo bem? Joia. Mais uma gravação de um episódio maravilhoso para você do Pod Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha o Pod Doutor espalha a saúde. Afinal, informação é o diamante da prevenção. Já se inscreve aí no YouTube, ativa o sininho, siga-nos em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, Kawaii, estamos em todas as. Se inscreva para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito. E qual é o nosso propósito? É levar para você, que não é da área de saúde, informação de qualidade, informação boa em saúde. Você sabe que a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre tão boas. E como que a gente cumpre nosso propósito? Trazendo aqui as maiores autoridades em cada uma das áreas que a gente se propõe a debater. Hoje, eu, Moisés e o Pod Doutor temos a honra de receber aqui um amigo pessoal, médico, cirurgião de cabeça e pescoço, livre docente da Faculdade de Medicina da USP, onde se formou e fez residência nessa especialidade. Doutor Fábio Roberto, muito obrigado, uma honra tê-lo aqui. Bom dia, agradeço ao Sidney pelo convite e estamos aqui para falar um pouquinho da minha experiência nesses 25 anos em que eu vi algumas mudanças no tratamento de alguns tipos de câncer. Vou falar mais da cabeça e pescoço, mas também de outras especialidades. Bacana. Seja bem-vindo novamente, doutor. Doutor Fábio é especialista cirurgião de cabeça e pescoço e a pauta de hoje é tratamentos. Como a evolução da medicina consegue tratar câncer de uma forma mais simples, menos complexa. Vamos primeiro uma pergunta, doutor. Por que o câncer é tão temido? Bom, o câncer é tão temido porque é uma doença, assim, muitos tipos de câncer efetivamente evoluem para óbito do paciente. Então isso vem de uma cultura já antiga, né, dos nossos avós, em que não havia tratamentos adequados e o paciente morria da doença. Então, assim, eu lembro na época dos meus avós, assim, eles nem falavam o nome. A palavra já era proibida. Falava aquela doença, a doença ruim, porque tinha medo de pegar. Então, eu atendo pacientes até hoje que, assim, eles têm um pânico absurdo, né? Às vezes eles deixam de fazer algum exame, falam que estão com medo do exame, não sei o quê, na verdade está com medo do diagnóstico. E deixam de fazer, Fábio? Às vezes deixam de fazer. Isso então, até hoje. Até hoje. Permanece dessa maneira. Então, recentemente eu atendi uma senhora que tinha um nódulo de tireoide, já fazia tempo, já tinham pedido punção, e ela não fez, tal, passou comigo, e aí o paciente chega com qual expectativa? Ele chega com a expectativa de se falar para ele que não precisa. Ele quer ouvir isso. Ele quer ouvir isso. Que não precisa nem do exame. Não precisa, não precisa fazer, não, fica tranquilo, ele quer que você dê a bênção, né? Você referenda o que ele quer fazer. Porque... E ele, quando vai em você, que já é uma ultra referência na especialidade, talvez já tenha até passado em outro, então vê o Dr. Fábio, livre docente, etc., como a última esperança de falar esse não. Exatamente. Aí quando você fala, olha, realmente precisa, essa senhora, por exemplo, eu consegui convencer a mulher a fazer, e assim, o nódulo dela era muito pequeno. Se fosse alguma coisa, ela ia se tratar e ia ficar bem. Quando saiu o resultado, essa mulher, assim, ela estava num pânico que, assim, ela tinha falado para a família inteira. Ela ligou para uma meia dúzia de parentes para falar que não tinha dado nada. Me abraçou, me beijou. Então, assim, é um diagnóstico, assim, que ele tem um carimbo muito forte. Ele tem, aí, me foge a palavra, mas... É um carimbo mesmo, né? Tem uma pecha, uma pecha muito forte, né? Um estigma. Um estigma. Isso. Mas acho que esse estigma faz um pouco de sentido, né, Fábio? As coisas mudaram. Acho que a gente pode até abrir um pouco a nossa conversa sobre isso. Os tratamentos existem e em muitos casos, pegando no começo é possível resolver, mas ainda é uma doença grave, né? Isso a gente não pode deixar de falar para quem está ouvindo, que informação a gente brinca aqui, que é o diamante da prevenção, né? Mas tem que se prevenir e se for ter a doença, tem que pegar no começo. Exato. Então, assim, o que acontece, assim, o pessoal fala às vezes, né, de exame preventivo. Na verdade, não é exame preventivo coisa nenhuma. É um exame que te dá a oportunidade de fazer um diagnóstico precoce.
Talvez exista um único tumor aí que realmente você consiga prevenir se você fizer regularmente o exame, que é o câncer de cólon. O câncer de cólon, obrigatoriamente, vai ter que ter desde que onde eu sei de conversar com colegas especialistas e na época da geral, tem que ter o pólipo primeiro. Mas vamos lá, doutor Fábio, o câncer, para quem não é da área, ele é uma bolinha, é um cisto, é um calombo que dá uma determinada região e esse calombo, esse cisto, pode ser maligno ou benigno. Não, o câncer é sempre maligno. Se é câncer, já é maligno. Se é câncer, já é maligno. Na verdade, assim, você tem um tumor, o tumor pode ser benigno, tipo um lipoma. Ou maligno, que na verdade, o conceito do tumor maligno, o que é? É um tecido que tem a capacidade de invadir na vizinhança. Então, por exemplo, uma lesão de pele tem capacidade de invadir o músculo, invadir o osso, ou, né, dar metástase à distância. Dar metástase para não só a distância, espalhar para gânglio, né? Gânglio linfático, linfonodo, que são as ínguas, ou órgãos bem à distância, pulmão, fígado, osso, etc. Então, assim, as lesões, né, que têm essa capacidade que vão receber esse nome. Agora, você tem uma gama grande de tumores, desde tumores menos agressivos até tumores muito agressivos, que esse daí até a gente não quer falar o nome, né? Porque é melhor não ter. Por exemplo, um câncer de pâncreas, de cabeça de pâncreas. A possibilidade de cura é muito baixa, mas é muito baixa. Na casa de 3%, 2%. Mesmo porque, assim, geralmente o diagnóstico é tardio. Ele não dá sintoma, o paciente tem uma dorzinha de barriga, tal, não sei o quê, aí um dia ele acorda amarelo. Que é, por exemplo, que matou Steve Jobs, o Patrick Swayze, né? Desse tipo de tumor. O Steve Jobs, inclusive, foi um tumor neuroendócrino, que é um tumor mais light. Agora, o tumor adenocarcinoma de cabeça de pâncreas, ele é violento. E aí, quando ele invade a via biliar, que é onde desce a bile, ele entope a via biliar e o cara fica ictérico. Aí ele vai investigar, tem uma lesão ali que é intratável. Se a gente fosse enumerar os 10 principais cânceres de todo o corpo, ou se não tivesse informação, que daí vamos mais para sua área, os 5 principais de cabeça e pescoço, a gente consegue fazer colocar em ordem? Posso só falar uma coisa antes? Você falou uma coisa incrível, doutor Fábio, que na verdade a gente não tem a possibilidade, a verdade não é a prevenção. O que a gente fala, você tem 100% de razão, é detecção precoce. Não tem prevenção. Não tem como prevenir tumor, no caso de tumor, né? Então é detecção precoce, o que muda totalmente a história da doença. Pegou no começo, resolve com muito maior facilidade, com grande possibilidade de cura. Mas como o Dr. Fábio falou, se é um tumor de pâncreas, só dá sintoma quando já está o tumor com 5 mais centímetros, e aí já não tem mais o que fazer. Ah, mas não tem como fazer tomografia a cada... Não tem indicação de fazer isso. Não existe isso, né? Então, não tem como. Você pode ver pessoas que são orientadas, que têm recursos, morrem também das mesmas doenças, porque realmente são situações graves. Agora, voltando ao que você falou. Se a gente fosse enumerar, colocar em ordem, os principais cânceres, os mais comuns, quais seriam? Olha, vamos lá. Os principais câncer de pele. Então, os tumores que dão na pele, desde carcinoma basocelular, espinocelular, melanoma. Aí você vai ter mama e próstata. No Brasil tem muito colo de útero ainda, que é uma doença que ela está ligada a um baixo acesso à saúde, porque se a mulher vai no ginecologista, esse aí você previne. O colo de útero é em função do HPV? Sim. Esse aí você previne, porque você vai ver lá uma lesão pré-maligna, queima, etc. Enfim. Se tiver acesso à saúde, exatamente, a consultas e exames. O problema é que a pessoa ou não tem acesso à saúde, ou existe ainda, em algumas regiões, um relaxo e até um preconceito. Também. Em algumas regiões, nos rincões do país aí, o marido acha que a mulher não tem que ir lá pro outro cara examinar ela, ver a vagina, ver nada. E aí, quando ela vai, ela tá com uma lesão gigantesca lá que não dá para fazer nada. E, infelizmente, isso daí acontece, né? Aí você tem o câncer de tireoide, que hoje a gente tá vendo, assim, muito. Tá aumentando o câncer de tireoide? Tá aumentando, eu acho que assim, por 2 motivos. Um, certo que porque se faz mais o diagnóstico.
não se fazia ultrassom. Então, há 20 anos atrás, qual que era o padrão do dente que tinha um câncer de tireoide? Ele chegava no consultório com um nódulo palpável, que alguém palpou, ele viu. Nem precisava de ultrassom. Nem precisava de ultrassom. Ele chegava com nódulo, você examinar, tinha aquele nódulo ali e tal, de 2 centímetros. Hoje, esse paciente é a raridade. A maioria dos tumores que a gente opera hoje são tumores muito pequenos. Eu arriscaria dizer que a maioria, em consultório, é tumores menores que 1 centímetro. Porque hoje já consegue fazer, então, um diagnóstico precoce. Porque... Tem mais acesso. Exato. Não, na verdade, o ultrassom de tireoide, ele acabou virando um exame de rotina como uma mamografia. Como um Papa Nicolau. E deve ser mesmo, na sua opinião. E deve ser. Porque, entendeu assim, isso? Mas é só para ver se todo mundo entendeu. Entendeu? Sim. Porque a tireoide, então, tem que entrar mais ou menos um calendário de detecção precoce. Igual a mama. Se tiver um problema, acha um nódulozinho inicial. Então, todo mundo tem que fazer. Então, todo mundo é muita gente, mas me conta depois sobre quem precisa fazer. Tá. Então, assim, aí eu coloquei a tireoide e tudo. No Brasil, você tem muito câncer de boca. Principalmente numa população aí de um nível socioeconômico mais baixo, que fuma, bebe muito, tem pouco acesso à saúde, então tumores de língua, enfim, lesões de laringe também. Então, esses são os principais tumores aí que eu vejo. Então, os principais tumores seriam câncer de pele, próstata, mama, colo de útero e tireoide. Tireoide, aí você tem boca, esôfago, que na verdade boca, esôfago, aí eles vão estar dentro do mesmo fator de risco, que é tabagismo e etilismo. Desses cânceres mais comuns, tem algum que é mais letal dentre eles? Ó, desses aí, pensando numa doença avançada... E avaliando também sobre a detecção. A possibilidade exato. Pensando numa doença avançada, o câncer de colo de útero o de boca, sem dúvida. O câncer de boca é letal. O câncer de boca, para você ter uma ideia, dos pacientes que são tratados, ou seja, você vai ter desde caso inicial até caso avançado, juntando tudo. 50% dos pacientes morrem em 2 anos. 50%. Então é uma doença, assim, que se você perder o time do diagnóstico... Então, olha isso. Isso é importante. Time do diagnóstico. Detecção precoce. Para isso que você tem que usar essa informação. Mas continua a falar sobre isso. Como que é na prática? Apareceu aquela bolinha. Isso que as pessoas precisam ouvir até chegar precocemente, ainda de forma que dê tempo, num cirurgião de cabeça e pescoço, como o Dr. Fábio. Começa com uma lesão. Como que é esse começo? Então, assim, na boca, por exemplo, língua, região da amígdala, tal, qual que é o sintoma? Uma afta que não cicatriza. Não cicatriza que em 1 semana, 2 semanas? 3 semanas. Então, qualquer lesão na boca que não cicatriza em 3 semanas tem que ser biopsiada. O que acontece é que, às vezes, mesmo colegas médicos, e hoje a gente tem o quê? Um grande número de faculdades de medicina, a grande maioria não faz residência, então você tem aí muitos, nem generalistas atendendo nas unidades básicas de saúde, medicina de família, etc., que eu não sou contra, mas você tem mais gente no meio com pouca qualificação. Às vezes esse diagnóstico ele fica retardado pelo próprio médico. Então a gente vê paciente aí com câncer de orofaringe, de amígdala, que ficou tratando com uma amidalite 3, 4 meses. E esses 3, 4 meses vão fazer a lesão crescendo, aí a lesão crescendo. Aí um dia, olha, vamos ver um cabeça-pescoço, tá? Aí você bate o olho, na hora. Você olha na hora. E aí o cara já deve ter uma metástase, uma lesão grande, tudo. E aí, assim, os tratamentos os tratamentos que você vai ter que fazer são tratamentos mais agressivos. Então, nesse caso de um câncer na região da boca, é mais fácil dar uma metástase? Por isso ele é mais letal ou não? O câncer da boca ele tem dois comportamentos importantes. Primeiro, ele cresce rápido no local. O próprio tumor cresce rápido. Rápido é quanto tempo? Rápido, assim... A história para o paciente chegar com uma lesão avançada é 4 meses de história.
Comparado aos outros cânceres. Desde que é muito começou 4 meses desde que apareceu aquela... até ele chegar com uma lesão grande. Lesão grande que, sei lá, tô falando de 4 centímetros, uma lesão desse tamanho. E ele dá metástase pros linfonodos do pescoço rápido também. E a metástase por linfonodo é o principal fator de mau prognóstico de sobrevida. Então, o paciente que chega com o linfonodo comprometido no pescoço, esse é o principal fator de prognóstico de ele vir a morrer da doença. Esse vai ser um tratamento mais agressivo. Sem A dúvida. gente vai conversar hoje sobre tratamento para o câncer, desde o mais agressivo até o mais simples, menos invasivo. Nunca é simples, mas é menos, Exato. menos em comparação, né? Em comparação. Claro. Como que é o tratamento para esse caso de câncer de boca, laringe, faringe com metástase? E quando a pessoa se cuida, quando não se cuida, quando demora para chegar ao Dr. Fábio. Perfeito. Fala nesse prisma. Então, por exemplo, para lesões avançadas, boca, por exemplo, não tem muita alternativa. Lesões avançadas de boca, que é língua, assoalho, que fica embaixo da boca, bochecha e tal, o tratamento cirúrgico ele é o que dá o melhor resultado, seguindo, dependendo do quadro, com radioterapia e eventualmente quimioterapia. Mas aí o tratamento cirúrgico na língua, por exemplo, a pessoa vai perder um pedaço da língua ou vai perder a fala? Não perde a Não fala. perde a fala. Então, Dificulta. assim, hoje dificulta, mas assim, hoje você tem métodos de reconstrução pela própria, que o próprio cabeça e pescoço bem formado sabe fazer, aí tem retalhos aí que os cirurgiões plásticos fazem, então o paciente fica reabilitado, mas assim, ele nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Sim, é um câncer agressivo. Então assim, falar assim, não, o cara vai ficar igual, não fica. Então até um paciente meu aí, que eu operei faz tempo, tal, ele falou, tem algumas queixas, tal, aí ele falou uma frase interessante, ele falou assim, não dá pra gente ir pra uma guerra e não voltar sem nenhuma cicatriz. Então assim, essa vitória, ela tem um preço. E em qualquer tratamento. Então o que acontece? Câncer de boca é cirúrgico, tem que ressecar a lesão, tirar os linfonodos do pescoço, fazer o esvaziamento, etc. E tudo isso daí vai ter alguma alteração. O que às vezes hoje você tem uma tendência a propor são tratamentos assim que se intitulam menos agressivos, mas na verdade não são. Então, por exemplo, você fazer quimioterapia e radioterapia para alguns tumores, ele vai bem, mas a quimio e a rádio também tem sequelas grandes no paciente. Fazer quimioterapia e radioterapia sem operar. Sem operar. Então, por exemplo, para tumor da amígdala, da orofaringe, vai bem. Mas aí, o que acontece? Você não pode colocar isso aí dentro de um quadradinho e falar, ó, isso aqui você vai fazer isso. Não dá. Por quê? Por exemplo, um paciente que chega com tumor de amígdala pequeno, 1,5 centímetro, e com um pescoço com linfonodo comprometido, na minha visão, é melhor operar. Porque a grande sequela do tratamento cirúrgico é a cirurgia do tumor primário, da boca, não do pescoço. O pescoço também tem, mas do tumor primário. Ao passo que, se a gente tiver esses dois tratamentos, a cirurgia versus a quimioterapia e radioterapia, esses dois tratamentos são iguais em termos de resultado, para uma lesão pequena que vai impactar menos para o paciente essa ressecção, ao passo que uma quimio e uma rádio, assim, ele vai ter uma sequela para sempre. O cara que faz radioterapia na boca, ele vai ficar com a boca seca para sempre. Sempre. Saliva dele parece uma cola. E isso a gente falando de radioterapia top, IMRT. E para tumores menores também. Tumores né? pequenos, entendeu? Se você vai que poderia operar e o resultado final seria porque o cara, ótimo. Ótimo. Se você não precisasse não precisar da radioterapia, e mesmo que precise no pós-operatório, essa radioterapia vai ser numa dose menor. Então a gente vê, às vezes, não, porque vamos fazer um tratamento mais conservador. Não é conservador coisa nenhuma. O cara fica, num tratamento de quimio e radioterapia, por um câncer de boca, por exemplo, ou de orofaringe, o paciente perde 20 quilos. Tranquilo. A não ser que passem uma sonda nele, faz uma gastrostomia e taca comida, que não é a regra. No Brasil não é a regra. Nem dá para fazer isso aí.
Então o cara pede 20 quilos. Se esse paciente não responder, ou seja, a doença persistir, você já vai ter que operar ele numa condição muito pior do que ele chegou. Porque ele já vai estar desnutrido, Exato. emagrecido, anêmico. Exato. E tem algumas situações em que eu acho que até se força um tratamento não cirúrgico, porque assim, eu vejo que às vezes assim, alguns tratamentos meio que, eu costumo falar, parece que fica com dó da doença. Então, às vezes, assim, não tem jeito. É que nem um paciente que tem lá uma insuficiência vascular e está com a perna comprometida, tem hora que é só amputação que vai resolver. Não tem jeito, senão o cara morre. É escolha pela vida. Exato. Então, por exemplo, um câncer de laringe, que tem uma invasão da cartilagem, está muito bem definido que o tratamento cirúrgico inicial dá mais sobrevida que o tratamento não cirúrgico. Então, eu já tive paciente que veio com uma lesão assim, aí fez lá uma reunião multidisciplinar tal, e se aventou essa possibilidade de tentar fazer a quimioterapia e radioterapia, e se não respondesse, operar. E aí acontece o seguinte, depois de um certo tempo, você na cirurgia, você, assim, não que quando você é novo você quer operar tudo, mas esse afã de operar tal, ele diminui um pouco. Você fica mais experiente e você fica mais razoável, né? E nesse caso aí, assim, não tinha dúvida. Só que aí acontece o seguinte, o paciente, ele não operar, não perder a laringe, por exemplo, ficar com uma traqueostomia definitiva é muito atrativo para ele. Então, talvez todos nós aqui íamos ficar na situação do paciente com esse desejo. Então, aí vira o seguinte, vai ter uma equipe, tá todo mundo junto no tratamento, né? Aí vai ter uma equipe que propôs e se optou por esse tratamento, por uma discussão em grupo, e vai ter o cirurgião aqui. Aí, o que acontece? O cirurgião, ele vira o cara ruim que quer tirar a laringe do cara. E deixar na traqueostomia. E deixar a traqueostomia. E a equipe aqui não cirúrgica é os caras que estão tentando preservar a laringe. E o paciente, ele vai tender sempre para esse braço. E o problema é o seguinte, quando não responder, e nesse caso aí, não respondeu porque a lesão já era uma lesão que destruía a laringe e tudo, para quem que ele vai voltar? Ele vai voltar para esse cara. Para o cirurgião. Vai voltar para o cirurgião. Ele já está com 20 quilos a menos. A lesão já progrediu. Então, a chance desse cara controlar a doença cai muito. Então, vou até citar uma conversa que eu tive. Esse paciente morreu, né? Não conseguimos nem operar. O paciente morreu. Então, aí, depois de um mês, eu encontrei uma médica da equipe da oncologia, tal, que eu respeito muito, os colegas da oncologia são importantes. E eu falei, você viu, o fulano morreu, tal, não sei o quê. Falei, talvez se a gente tivesse feito a laringectomia, ele estaria bem. Ela falou, mas era um tratamento muito agressivo. Eu falei, então, fez um tratamento conservador, ele tá com a laringe dele no caixão. Então, o que adiantou? Então, é o que eu coloco. Em algumas circunstâncias, a gente tem que tomar cuidado, porque esses tratamentos dito mais conservadores, às vezes eles conservam a doença. E como é que é para lidar com isso daí? Essa decisão no dia a dia do médico, tanto da equipe da oncologia e da equipe, como no seu caso, o cirurgião. Essa decisão, quando é tomada, como que se faz? Sabendo que lá dentro você sabe que é o melhor uma cirurgia, como você lidar com isso? Ou tá mesmo em cima do muro, né? Até você tá naquele borderline. Olha, que você acha que fica em dúvida. Que acho que quando eu conheço, né, médico bom, quando você tem certeza, você vai ter que ir pra cima, vai discutir com a parte clínica e a oncologia vai participar depois da cirurgia e você iria pra cima. Mas é aquele momento que até o médico cirurgião tá realmente em dúvida, né? Decisão difícil, imagino,
né, pela vida do paciente? Como que funciona esse momento? Então, depende muito para quem que o paciente chega. Em quem que o paciente chega primeiro. E de como que é a postura daquele médico frente à doença. Porque quando você tem alguns tratamentos possíveis, vai depender muito de como que a pessoa vê aquela doença, qual que é a opinião dela em relação a isso. Em geral, se o paciente chega para o cirurgião, um cara experiente, que não vai estar lá, querendo operar todo mundo, porque ele acabou a residência, porque isso é verdade, né? Ele levanta essa bandeira, ele acredita no que... Hoje menos, infelizmente hoje menos. Mas ele Por que você acredita que hoje menos na residência? Pós-residência quer operar menos? Olha, é assim, eu vou falar uma frase assim bem clara como que era há 20 anos atrás. Então a residência de cirurgia, aquilo ali é uma prova de fogo. Então só os fortes sobrevivem. Então Não é mais assim hoje? Tá muito mais light. Não tem nem dúvida. Assim, o cara ir lá para fazer uma queixa na comissão de residência na Coreme, não existia isso aí. Não tinha. Não Até existia. porque só se aprende nessa guerra, né? Não aprende muito mais. Então né? não existia isso aí. Hoje, assim, não pode nada. O cara tem que ter hora de almoço. A gente não tinha hora de almoço. Às vezes minha mulher fala, não, como que você come rápido? Come Até hoje. Foi come treinado, devagar. assim. Pô, era assim. Eu não tinha hora de almoço. Então a gente descia ali no bandejão, tal, comia, voltava, não tinha hora de almoço. Tudo para aprender mais. Não, porque não pra só praticar mais. Não só, porque tinha que estar lá. Sim, disciplina, O negócio tava rolando lá no PSC, tava rolando, chegando gente e tal. Então não dava pro bonitão ir lá, almoçar, bonito os outros dois lá, que era panela de 3, os outros dois lá tocando a porta e você lá almoçando tranquilo, não dava. E nas enfermarias a mesma coisa. Então às vezes era uma coxinha, centro cirúrgico nem se fala. Centro cirúrgico é pão de queijo, até hoje. Pão de queijo, uma esfirra, não sei o quê. Então, o padrão do residente já mudou. Então, assim, eu já vi residente meu da época que eu trabalhei em vários serviços formadores, né? Da época do ICESP, que lá eu fiquei um bom tempo. Eu chefiei grupo de boca e orofaringe, residente meu que ensinei a operar, fizemos isso, fizemos aquilo, fizemos retalho, fizemos um monte de coisa. E eu encontrar ele alguns anos depois, não muitos anos depois, num hospital privado, e ele fala, quando vem caso de câncer de boca tal, eu encaminho. Então o cara quer operar um negócio que... Mas ele opera o quê? Se ele encaminha o câncer de boca? Ele opera tireoide, ele opera lipoma, ele opera biópsia de gânglio, tudo, coisa que você tem aí uma alta rápida. E complicação baixíssima. Complicação baixíssima, porque dá trabalho. Risco baixíssimo. Então assim, o cara que se propõe a operar câncer, seja de qualquer área, ele tem que ter consciência que, assim, ele vai ter complicação. Às vezes vai ter paciente que vai ficar internado um tempão. E assim, se for ver o custo-benefício, talvez, do que ele vai ganhar monetariamente, em alguns casos não vai valer a pena. Então, se o cara colocar isso aí na balança toda vez, ele vai ver que, do ponto de vista de custo-benefício monetário do tempo dele, em algumas situações não vai compensar. Só que aí é o que você se propôs a fazer na vida. Então, assim, se aquilo não compensa e você acha que não compensa, era melhor fazer outra coisa. Porque se chegou até lá, é só pra craque, né, Fábio? Tem que ser craque. Cuidar dessas situações de câncer complexas, de cabeça, só quem é craque põe a mão mesmo. Recentemente eu tive um caso que foi internado um mês. Todo dia passando visita. Câncer de boca? Câncer de boca, de base de língua lá atrás. Um mês a gente ficou passando visita. Eu e mais um. Pô, cansa, meu. Ficar passando visita é o médico que todo dia no você ir lá, quarto. ver o que tá acontecendo e ver isso, você pede exame, não sei o que, tal. Então, assim, agora, isso é uma coisa que pode acontecer. E isso vale pro estômago,
vale pro cólon, tem Não, assim, e vale não só para o câncer, vale para todos os outros tratamentos médicos. Exato. Né, Fábio? com Nós certeza. estamos falando isso, a formação médica, a gente já teve episódio aqui sobre isso, tem que tomar cuidado. Né? Que nem você falou, lá na atenção primária, alguém comer bola num tumor de língua. Isso é um absurdo. Mas acontece. Mas acontece, né? Comer bola num exame, num estadiamento, não encaminhar corretamente. A gente teve aqui também, na época do Outubro Rosa, falando sobre câncer de mama, que às vezes um colega vê uma lesão que já poderia ter encaminhado para a solução, mas aqueles 3, 4 meses que não encaminhou faz toda a diferença para o mal do paciente, né? Isso não pode. Então, na formação, precisa pensar em tudo isso, e eu coloco em xeque essa abertura indiscriminada hoje de faculdade de medicina, que não tem residência para todo mundo, né? E se você, quem você falou, você foi um sacerdote, você optou por fazer um campo da medicina extremamente complexo, difícil, trabalhoso, e como você disse, às vezes não compensa, né? Você deixa a sua família, deixa seu almoço, mas para cuidar da vida. Então, quem faz medicina precisa pensar nisso. Então, você que está aí entrando hoje, precisa pensar, seguir o caminho mais adequado possível. E é difícil, porque para aprender é difícil. Tem que conviver, tem que estar lá na prática para poder entregar o melhor para o paciente. Que o mais importante de tudo, né, Moisés, que a gente sempre fala aqui, é o paciente. Para ele que o médico está lá disponível, as tecnologias, né? E o Dr. Fábio é extremamente craque nisso. Diante disso tudo, eu fico pensando na medicina daqui a 50 anos. Olha, é assim, a gente vai ficando, o Sidney pode falar, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando saudosista, né? A gente vai achando, pô, no nosso tempo, você vê todo mundo falar isso aí, não só da medicina, né? Ah, no nosso tempo a gente fazia tal coisa, então a gente via os mais velhos falando isso, e agora é a gente que tá falando, né? Mas assim, infelizmente o que a gente vê, então, por exemplo, na minha época de residência, o cara tinha que operar rápido, e o cara não podia demonstrar que tava com medo. Você podia estar morrendo de medo. Que é normal. Cagando nas Não calças. vai acontecer. Mas você tinha que ficar lá, ficar firme e ir pro pau, porque aí você era respeitado dentro da residência. Se você desse uma brecha para isso, você tava perdido. Você ficava marcado a residência inteira. Ah, esse cara aqui é medroso, esse cara opera devagar, esse cara chama pra qualquer coisa, porque a gente ficava sozinho às vezes. Como tudo na vida, né? É uma peneira para você chegar num lugar bom. É uma peneira. O melhor jogador passou por uma peneira, todos. E o médico é a mesma coisa. Então não se iluda. Para chegar num nível de tratar um câncer, tem que ter muita mão, muita coragem e muita luta, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Que nem você falou, Moisés. Daqui 20 anos, como que vai estar a medicina? Que é quando a gente vai estar precisando muito, né? Sempre precisa, digo pessoalmente, né? O que a gente vai encontrar lá no hospital? Então temos que pensar nisso. O Brasil está caminhando para um lado aí que tá meio... Precisa botar um olho em cima disso. Mas eu acho que não é só o Brasil, é o mundo, entendeu? Então, hoje, por exemplo, esse mesmo médico, ele já é visto de uma forma assim, não, o cara é mais ponderado, tal. Então, cauteloso. Assim, então assim, você tem que colocar um equilíbrio nisso aí, né? Eu falo uma frase que assim, o cirurgião não pode ter medo. Ele não pode ser louco de fazer uma coisa que a chance de ele piorar, né, é maior do que a chance de ele melhorar. Mas o cara não pode se privar, se furtar de fazer o que precisa. Por quê? Para ele não ter complicação, para ele ter um pós-operatório mais tranquilo. Às vezes, para o paciente, teoricamente, a curto prazo, ter um resultado igual, menos complicação, mas a longo prazo isso não acontece, porque a gente analisando a biologia da doença, a gente sabe que determinados tratamentos vão deixar a doença. Então, aí em alguns tumores, tireoide, por exemplo, 2, 3, 5 anos, vai estar igual. Só que você tem que pensar a longo prazo. Por quê? O que acontece hoje e que muitas vezes não se coloca na balança? A expectativa de vida da população aumentou muito. Então, a expectativa de vida aí, há 20, 30 anos atrás, a média do brasileiro, aí acho que não chegava a 70 anos, eu não tenho certeza. 67, 68. Hoje, você vê com frequência pacientes de 90. Porque
você teve uma melhora dos tratamentos, mesmo na rede pública aí, de hipertensão, de diabetes, de uma série de coisas. Então, na parte privada, mais ainda. Então, o paciente chega hoje com um diagnóstico de um câncer de tireoide com 40 anos. Uma lesão pequena. Esse paciente vai ter, se ele chegar a uns 85, ele tem 45 anos pela frente. Então, você tem que colocar isso aí na balança. E mais, a gente tem que ver um aspecto social do nosso país. Então, hoje, ele tem um acesso bom. Daqui a um tempo, ele pode não ter. Então, e isso a gente vê. O Brasil, assim, ele vive eternamente em crise. É crise disso, crise daquilo. É uma instabilidade impressionante. Total. No Brasil... Que é a pior coisa para todos os segmentos. No Brasil, até o passado é controverso. Então... Aí vocês já... Então, um bom médico já tem que pensar no futuro do cidadão que talvez com 70 anos não consiga pagar um convênio de 10 mil por mês, né? Não, hoje mas não vai pagar. Eu vi paciente no consultório que em 5 anos ele foi do Einstein, um plano que ele tinha no Einstein, para uma medicina de convênios, grupo, de grupo, exato, uma medicina de grupo que assim, mas é uma coisa num período muito curto, uma medicina de grupo que eles fazem o que eles podem. E isso também dá discussão, mas se ele pode aquilo, né, aquilo que vai ter. Exato, então assim, às vezes é melhor você fazer um tratamento mais extenso aqui, porque ele pode estar aqui depois e não conseguir mais se tratar se a doença voltar. Isso é real. A mesma doença. A mesma que doença. Você podia ter resolvido lá. Então, assim, esses protocolos que existem, que muitas vezes vão seguir protocolos americanos, e que o pessoal vai lá, não, porque a American Thyroid Association ou a Sociedade de Urologia fala isso, fala aquilo, não leva em conta isso aí. Em nenhum desses guidelines está escrito isso, nenhum. Então os caras vão lá pegar e falar, olha, para um nódulo de até 1 centímetro tal, você pode fazer uma parcial, não sei o quê, mas ninguém vai colocar, olha, esse cara aqui pode perder esse segmento. Já tinha pensado nisso, Moisés? Esse cara pode perder segmento? Segmento assim, de ir no médico. Sim. Porque amanhã ele não tem aquele convênio. Devido à instabilidade, e acontece muito aqui, e amanhã, né, ele vai, e amanhã ele vai para quê? Para a rede pública. E aí na rede pública não vai dar para ele ficar fazendo, passar com o especialista, vai fazer ultrassom todo mês, ou o médico da rede pública às vezes nem sabe seguir aquilo direito. Então, você tem que pensar nesse fator, como às vezes também você tem que pensar em fazer o que o paciente consegue fazer naquele momento. Então, às vezes você tem em consultório paciente particular que, assim, ele é um paciente particular porque ele não tem convênio. Na verdade, ele não é um paciente, aquele paciente particular que existia, que pagava o hospital. Esse paciente praticamente não existe mais. Então, você tem aquele paciente particular que ajunta um dinheirinho, aí todo mundo ajuda, tal, para ele pagar o hospital, pagar o médico. E aí ele tem aquela chance. Exato. Aí você vai considerar o seguinte, bom, eu tenho aqui a cirurgia e aí eu posso fazer um outro tratamento com quimioterapia, radioterapia. Isso aqui vai ser mais caro. Isso aqui talvez ele não consiga fazer. A quimioterapia e a radioterapia vai ser mais caro. Pode ser mais caro, dependendo do que for a cirurgia. Se a cirurgia conseguir resolver sozinha. Então, às vezes, você opta por um tratamento vendo a parte social. E isso não está em protocolo nenhum. Exatamente. Só no Brasil acontece isso, né? Não só no Brasil, em países que têm hipossuficiência. No Brasil, na Índia, deve acontecer na Rússia, deve acontecer na África. Abaixo do Equador, quase todos meio na Austrália. Exatamente. Né? Então, mas isso é interessante, né, pra gente discutir, né? Você já tinha pensado nesse aspecto? Não, eu ia comentar isso. Todos os podcasts a gente não falou disso. A gente tem já um monte de capítulo gravado, a gente fala sobre SUS, sobre o acesso à medicina privada ou não, mas isso é muito interessante, porque de alguma forma, a gente precisa discutir o convênio e a situação da pessoa, ela tem que pesar nessa balança, não tem saída. Porque realmente a pessoa está jovem, ela tem um bom trabalho, um bom emprego, a empresa fornece um bom convênio, está na juventude, a chance de ter, na juventude ou na fase produtiva da vida, a chance de ter uma doença é muito menor. Aí ele tem no finalzinho dessa fase produtiva uma doença importante,
se ela não for resolvida em definitivo, quando ele chegar aos 70 anos que ele não tem mais aquele convênio, como que ele vai gastar Porque todo aquele valor? Exato, e a realidade é essa. A realidade é essa. Moisés, que trabalha com isso bastante, né? Quantas vezes você não vê Sim. famílias pedindo uma revisão de plano, de convênio, né? Porque já não consegue mais pagar pro pai e pra mãe. Aí ele vai pro outro convênio e ele já teve um câncer X lá, por exemplo, de tireoide, de próstata, que são doenças indolentes. Aí ele chega no outro convênio, ele vai ter que declarar. E assim, os convênios têm informações. Não adianta o cara mentir que não teve. De alguma forma eles têm informações. Isso existe, essa rede aí de informações entre eles. Eles se protegem, né? O que não está errado. Eles têm... Isso, se protege e a gente no lugar deles faria a mesma coisa. Exatamente. Porque não vai quebrar um negócio inteiro por uma bobeada. Aí ele chega lá e declara que teve determinada doença. Isso aí entra numa pré-existência. A pré-existência é diferente da carência. A carência é o tempo que ele começa a entrar no convênio para ele poder fazer determinadas coisas. Então, geralmente, uma cirurgia eletiva são 6 meses. A pré-existência são 2 anos. Então, às vezes, ele entra troca de convênio que ele precisa e não consegue se tratar pelo convênio também, porque ele está na pré-existência. Então, assim... Mas isso é uma variação e uma interpretação do Dr. Fábio, ou também, dependendo do hospital e dos colegas, isso se alastra para outros lados? Você fala o quê? Pensar no paciente Pensar nisso. nessa maneira. Isso é um costume seu, excelente pergunta. Porque seu, eu né? entendi que veio da sua Meu, cabeça. da minha cabeça. Não, porque é muito bem avaliado. Não, muito, achei incrível muito. também isso. Eu achei incrível de verdade. Eu tô Total, delirando. total, sim, não, muito, porque a Achei gente nunca muito falou legal, disso. porque E faz sentido, porque a gente fala muito. do acesso à saúde, mas tem um desacesso à saúde também. Não, duas coisas já É que o isso. Fábio falou. Primeiro, que não é prevenção, detecção precoce. Isso também é incrível. Sim. Prevenção, no caso, também existe algum caso, mas detecção precoce é o grande negócio. A maioria. É o grande negócio. E a questão de você pensar já no amanhã, eu nunca vi realmente Também não. ninguém falar. E a E eu demanda... também nem tinha pensado nisso. Não, nem eu. A demanda vai ser a mesma, quer dizer, sempre vai ter, mas já pensar no amanhã, quer dizer, resolver de forma definitiva. Então isso eu acho que é mais um critério importante para se avaliar um bom médico, né? Você já resolver a questão em definitivo, não deixar um rabicho lá que amanhã vai se tornar, vai virar um cachorro inteiro, né? E assim, na verdade, quando a gente fala em câncer, assim, nunca vai ter 100%, como nada. Claro, mas você claro. aumenta a chance de você ter sucesso. Você diminui a chance de ter uma recidiva. Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos, tireoide e próstata. Então, existem protocolos para tireoide de observar o nódulo que tem biópsia de maligno. Já é câncer, já é maligno. De observar. Aí Em fica vez de fazer cirurgia fica lá rádio... fazendo... Não, tireoide é só cirurgia e às vezes iodoterapia. Então fica lá fazendo ultrassom no Mas nem cara. faz nada nesse caso. Fica lá pra ver se o nódulo cresce. A cada quanto tempo? Uma vez por mês? Cada 6 meses, Sim. tal. E assim, o fato do nódulo não crescer não quer dizer que ele não tá progredindo, a doença não tá progredindo, dando uma metástase, etc. Porque é lento. É lento o negócio. Então, assim, isso, em termos de Brasil, é um absurdo. Mesmo na medicina privada. Na minha visão. Nossa, eu concordei muito com isso. Na minha visão. Muito. Porque esse cara hoje vai conseguir fazer um ultrassom num período curto. Entre Amanhã ele tá desempregado. Amanhã ele não consegue. Outra, ele tá fazendo ultrassom com um cara bom de ultrassom. Eu não sei se vê algum radiologista aqui falar de ultrassonografia. Ainda não. O Sidney, ele é radiologista e ele sabe o ultrassom é um exame que depende do aparelho e depende de quem tá fazendo. Sim. Você vê cada ultrassom aí que é de chorar. Você sabe. Claro, claro. Então hoje ele tá fazendo ultrassom com um médico bom, num lugar bom, que tem um aparelho bom. Amanhã, além de ele não conseguir fazer naquela frequência, ele vai fazer num lugar que assim, você pega as fotos, você não vê nada. Parece um negativo de filme de câmera daquele tempo lá, nosso que não tinha câmera digital. Quando a imagem é boa, já é difícil, né? No borrão é impossível. Pois é. Então, o que acontece? Você pegar, em termos de Brasil, essa conduta, na minha visão, aqui no nosso meio, é um absurdo. Disseminando essa ideia sua é muito bom, né? Porque vai ajudar muita gente.
E Sim. não vai mudar o mercado em si. Só pra Não. gente. Porque aqui sempre médico gosta de falar muito isso, né? Vamos. O que tá mudando isso no mercado? Nada. Só tá ajudando o paciente que amanhã, em vez de ser atendido pelo convênio do grupo, vai ser atendido pelo melhor que ele tem aquela hora. Ou do grupo também vale o Sim. mesmo raciocínio, Fábio. Vale. Porque ele vai sair do grupo e na próxima vez ele vai ter que ir pelo SUS. Não tô dizendo Sim. que é ruim o SUS Não, ou não. A queda, assim, a pandemia, ela trouxe, e outras situações de crise que a gente viveu e que a gente vive, plano real, antes do plano real, plano A Collor. gente passou por 500. A nossa moeda tem quantos anos hoje? 1990. Quem ouve nem entende disso, que a gente passou por Cruzeiro, cruzado novo, Cruzeiro Real, Real, entendeu? Como é que chamava RTN. Você lembra disso aí? Pera, a gente já lembra. Referência. Era uma unidade de valor. O RV. Obrigado, Eduardo. Uma unidade de valor que era pareado com o dólar, que eles fizeram por um período, e aquilo virou o real. Eu acho que, eu não sei se era Cruzeiro na época, porque teve tanta. Então aquilo era pareado com o dólar. Aí aquilo virou o real. Quando o real começou, era 1-1 pro dólar. R$1 era dinheiro. Sim. R$1 era bastante. Então, você... Uma latinha de refri custava 50 centavos nessa época. Olha como as coisas são instáveis aqui, né? Hoje... E isso dizem que isso estabilizou, né? O Brasil. Mas se você pensar, hoje já tem, só nessa bobagem aí, são 2.000%, né? Sim. Então, assim, você não sabe o que vai... Como que a gente vai estar em termos de moeda... Nunca. Daqui a 10 anos. Não sabe. Você nem sabe se é a mesma moeda. E isso, assim, vale para alguns outros países, né? Então o pessoal fala do euro. Não é só Sim, mas faz parte. O pessoal fala do euro, por exemplo. Porra, o euro, não sei o quê. O euro, ele é uma moeda que agrega um monte de país diferente um do outro. Então, se você for pensar o euro contra o dólar... Quantos anos tem o euro? O euro é de 2001. Ele é mais novo que o real. E quantos problemas já tiveram lá? Vai a extrema-direita da França, Le Pen, ganhar, vai voltar pro Franco. Em Portugal tem um grupo lá que quer que volte o escudo. Na Inglaterra saíram, entendeu? Então, assim, não dá para você apostar que daqui 20 anos o euro vai estar aí. Então, o que você tem de moeda realmente estável no mundo? O dólar, que está atrelado ao preço do barril do petróleo. Isso que mantém o dólar também. Os chineses estão chegando e o franco suíço, né? Porque as outras moedas fortes, o marco alemão, por exemplo, não tem mais. Então, assim, não vale só para o real. Só que a gente acaba importando alguns protocolos, principalmente aqui na América do Sul, dos Estados Unidos, numa realidade completamente diferente. Como se a gente fosse estável e seguro politicamente, economicamente. A gente torce para melhorar. A gente torce muito porque a gente é pai de família, a gente tem filho, neto, amigos, né? De trabalho, da vida, e a gente torce para melhorar. Mas a gente precisa falar que aqui realmente é difícil. Empreender no Brasil é muito difícil, ser médico é difícil, ser dentista é difícil, tudo é difícil. Ser dono da padaria é difícil, ser Uber é difícil, né? Porque aqui é uma estabilidade impressionante. Então, isso que é o nosso assunto. Por que quem tá falando disso, né, Fábio? Porque quem tá falando sobre o tratamento que resolve já naquele momento, e cirurgia tem que se pensar nisso então. Então fica aqui essa grande dica aí do Dr. Fábio, que é já pensar no amanhã também. Vou fazer radioquimio, por exemplo. Claro que às vezes entra dentro da indicação, óbvio. E quando abre isso para o paciente, ele deve ser a pessoa que mais fala, muito obrigado, não tinha pensado nisso. Certeza. Todos. Isso que eu tô falando, Todos. Isso, é incrível isso. Então você chega pro cara, o cara tem lá 45 anos, um câncer de tireoide. Aí você vai mostrar para ele, olha, na minha visão, a melhor conduta, depois eu vou falar qual que eu acho que é, dentro do maioria dos cirurgiões, eu sou exceção com alguns, por considerar isso também. Não é que é uma conduta da minha cabeça, é uma coisa que é discutida na literatura, tal, alguns fazem, outros não fazem. Aí quando você explica para ele, olha, você tem que fazer essa cirurgia. E aí você fala primeiro da doença, por causa disso, disso, disso.
E aí quando você entra nesse assunto social, você fala pro cara, ó, hoje você tem um convênio, você pode operar nesse hospital aqui que é bom. Você vai operar rápido. Amanhã pode ser que você não tenha. O cara falou, não, é verdade. Porque ele sabe. Ele sabe que a situação de todos, tirando o cara que tá lá no AAA, lá, que esse cara não, que joga aquele hockey de cavalo, esses caras não mudam. Isso aí, esses aí não vai mudar. Mas esse paciente aí, que é o paciente da classe média, B e C aí, que é a maioria da medicina privada, esse cara sabe que pode mudar. Mas na hora da decisão, isso não é. Ele não lembra disso porque ele tá no momento. Exato, mas quando Não, você fala. exatamente. Fundamental puxar essa Mas quando você fala, você fala, janelinha. pô, é verdade. É verdade. Realmente, o senhor tem razão. Eu tenho uma oportunidade de fazer um tratamento mais amplo agora, que vai reduzir o risco dessa doença voltar no momento em que eu não consigo mais tratar. Mais tratar por quê? Porque ele pode estar numa pré-existência, ele pode já não ter mais acesso, ele vai cair numa fila. Então, por exemplo, um câncer de tireoide num serviço de cabeça e pescoço do SUS é a última prioridade. Por quê? Vai se tratar do câncer de língua que mata o cara em 1 ano. E esse cara vai ficando. E aí, assim, a doença dele pode progredir. E ele vai ficando com doença, vai ficando sem tratar. E para ele, o câncer dele é o pior. Imagina você com uma doença... Exatamente, eu não quero saber se na régua estatística... O câncer dele é o pior, entendeu? Então ele vai ficar com aquela doença dentro dele e aquilo consome a pessoa. Outra coisa, você tem que pensar... você tem que olhar o paciente não como um pescoço, como a próstata, você tem que olhar o cara como um todo. O que aquilo representa para ele? É muito ruim. Você vê pacientes aí que se opera tal e depois faz o exame e tá tudo bem, o cara te abraça. Outro dia uma moça aí fez um depoimento lá no Instagram dela. Tá grávida agora. Eu vi lá no seu Instagram. Você viu? Vi. Não, mesmo qualquer pessoa, claro que seja. Você às vezes atende lá alguns mais VIPs aí famosos que vão lá também e te agradecem, porque é isso mesmo. Você mudou a história da vida deles. Com esse todo esse, além da especialidade, sacerdócio, mas com a sua parte pessoal, com esse raciocínio que é seu, né? Você muda a vida da pessoa de maneira, e tem que abraçar, né? Todos nós, quem já não, com essa idade, a gente já passou por algumas, né? Sim. Fábio, a gente mesmo pessoalmente, a gente vira paciente às vezes, né? Vira paciente. E aí a gente passa a dar mais valor ainda a toda a situação. Você é jovem, né, Moisés? Você ainda não... E mas se você tem seguir que pensar nisso. Se você seguir aquele protocolo, a chance de você não dar para ele o melhor é muito grande. Então, por exemplo, o protocolo americano ou inglês e tal, o que eles veem? Eles veem o todo, a população. Então, você vai pegar, por exemplo, um paciente com câncer de tireoide, um câncer de próstata, de uma determinada característica. Aí você fala, ó, se a gente fizer esse tratamento de observar ou fizer uma cirurgia parcial aqui, o paciente vai ter menos complicação, a gente vai gastar menos, porque isso entra na conta deles. A gente vai gastar menos, tal. E aí, depois de 5 anos, dos 1.900 estão bons. 100 não evoluíram bem. Na visão deles, está ótimo. Deu certo em 90%. E essa avaliação serve para... Só que você pode ser o cara que está no 100. Que poderia mudar com uma conduta diferente. Exato. E não estaria mais nos óbitos. Né? Então, se você puder tratar com segurança... Fora do protocolo? Exatamente. É isso aí. Todo mundo bem? Por que você não vai fazer? Entendeu? Por que você não vai fazer se a gente tem esse viés aí aqui que não é considerado? Mas quando o Dr. Fábio fala isso para uma equipe que tem outras especialidades, isso é bem recebido? É avaliado? É colocado em cima da mesa? É assim... Porque é um conceito novo e diferente, só que muito válido. Depende. Em geral, não.
Eu acho que antigamente era, né, Fábio? Antigamente não tinha esse negócio de protocolo, de medicina baseada em evidência. Tudo isso é bom também. É bom, não estamos importante, criticando. Não estamos Tudo criticando. é uma caixa, né? Tudo Mas não- antes era mais individual, né? Cada paciente estudado Isso. individualmente. O seu caso clínico separadinho, cirúrgico, sei lá o quê. Hoje, empacotar tudo é a parte que a população como um todo parece que deu tudo certo, até você ser o 100 que deu errado, né? Até você ser o 100 que deu errado. E às vezes uma mudança de conduta naquele 100 poderia evoluir de outra forma. Então aí eles veem o quê? Esse 100, aí você vai resgatar ele pra cá. Só que aí você não consegue. Do 100 no Brasil, às vezes você vai resgatar 10. E aí? Esses aqui estão bem. Aí você teve 10 que você voltou pra cá, sobrou 90. E esses que, se você tivesse feito a mesma coisa em todo mundo, um tratamento mais amplo, você teria, sei lá, em vez de 90%, 99%. Ou 92. E tudo bem. Porque daí nós estamos falando aí já também de custo, né? Sim, Aí é complicado você envolver custo numa decisão dessa, né, Fábio? sim. Daria vários podcasts falar sobre isso, porque gestão é outra coisa. Mas o médico em si, puramente, não dá para falar em custo. Não. Não dá. Você acha que o cirurgião, né, ou outros colegas maravilhosos que estiveram aqui, na hora de tratar, você nem passa pela cabeça exatamente definir uma coisa, deixar de fazer uma coisa boa pro paciente por causa do custo. É o contrário, né? É o contrário. Quanto você vai oferecer tudo que é bom, igual a gente falou agora, mesmo que seja, às vezes, Maior. maior, mas vai levar o cidadão a ter a longo prazo um benefício muito, muito melhor. Desses cânceres que nós estamos falando, inicialmente da garganta e pescoço, indo para colo de útero, mama, próstata e pele. Dentre todos esses, o mais agressivo então é o câncer de boca, certo? Que aí a Sim. maioria dos casos acaba sendo cirurgia. Sim, a maioria dos casos acaba sendo cirurgia. Os outros cânceres, o mais comum, o segundo mais letal qual seria? Depois do... Não, você tem câncer mais letal que o câncer Sim, mas dos mais comuns. Desses Os que mais nós comuns, elencamos. assim, eu acho que o câncer de colo de útero é uma doença muito grave, né? Muito grave, porque vai atingir uma faixa da população que tem um acesso menor à saúde, seja por questão de próprio acesso ao SUS, seja por questão de informação, de educação, de uma série de coisas. Então você tem mulheres lá que fica lá com sangramento. E jovens, né, às vezes. Pô, a mulher fica lá sangrando, com corrimento, tudo, e ela vai tocando. Ela acha que tá tudo normal. E às vezes ela tá com uma lesão, que a hora que ela vai, tá algo que assim, não dá nem pra tratar. Esse é um bom exemplo, porque quando você vai num país desenvolvido, e não é sobre isso que nós estamos falando aqui, né? Mas existem países bem mais desenvolvidos que o Brasil, ponto final. Então, quando você vai para um país desenvolvido, a incidência de câncer de colo de útero é mínima. Mínima. Praticamente, eu lembro no HC, né, da época, quando vinha um cidadão, vamos supor, um japonês, e via um câncer de colo de útero, falava, como assim, né? Porque não se tem nesses países, claro que tem, mas jamais chegaria no estágio que chega aqui, que é inoperável, que já condena aquela paciente ao óbito, né? Então isso tudo tem que ser arrumado, né? É muito difícil, né, Fábio? Mas tem que discutir para melhorar. E melhorou muito até hoje? Melhorou. Comparado na nossa época, né? Então, por exemplo, no Brasil, câncer de colo de útero é mais frequente que câncer de mama. No país desenvolvido é o contrário. Essa balança é outra. Então, isso demonstra que a gente tem que aplicar os protocolos ao nosso meio. Não chegar e pegar um protocolo lá importado, bonito, tal, olha, a sociedade e tal. Você tem que ter a visão aqui. E essa questão social, infelizmente, ela não entra nessa equação. Deveria entrar. Então, a ciência, em determinados momentos aí, em que se estabelece condutas, ela é burra. Porque isso é um dado importante na minha visão. Né? E isso, como é que você vai adquirindo? Ao longo de um tempão, 20, quase 25 anos, você vendo a longo prazo o que aconteceu com vários pacientes. Pandemia, por exemplo, você teve muita gente que perdeu o segmento,
simplesmente sumiu. Que parou de ir ao médico. Parou de ir. E dentro Até aquele tumorzinho, por exemplo, de tireoide ou da boca, que era tranquilo, Cê pararam de ir. Eu peguei doente com lesão gigantesca. Por quê? Tava lá, não sai de casa, né? Medo da pandemia. Não sai de casa, fica em casa, hashtag fica em casa. Então, assim, eu lembro como se fosse hoje. Tava lá no consultório e tal, porque os consultórios foram considerados serviços essenciais. Que continuaram abertos. Continuaram abertos, né? Só que assim, para os pacientes, não podia sair de casa, porque ele ia morrer. Então assim, tava lá no consultório, toca o telefone, você mesmo atende, por algum motivo você atende, hora do almoço da secretária, aí o paciente que você conhecia já falou, o senhor tá atendendo? Eu falei, eu tô. Não, porque eu tô com um caroço aqui e tal, não sei o que. Eu falei, vem hoje. Aí chegava lá, o cara tava com uma lesão, eu entendi isso, assim, uma lesão no céu da boca, no palato, gigantesca. Esse cara foi diagnosticado tardio, por quê? Porque ele não saiu de casa, porque essa era a ordem que foi dada. Sim. E não foi aqui, foi no mundo todo, hein? Esse é o que você viu, entre milhares, Exato. Centenas e milhões de outros, Tanto que assim, chegou uma demanda reprimida gigantesca. que ainda até agora deve ter repercussão ainda, né? Sim. Nos hospitais, nos Os hospitais estão convênios. lotados de cirurgia eletiva que ficou para trás. Paciente, isso não se falou, aumentou o número de óbito por doença cardiovascular, aumentou o número de óbito para câncer, e você vai ter uma repercussão disso em vários anos. Cardiovascular, infarto, diabetes, aumentou tudo nesse período e continua aumentando, porque as pessoas não se trataram. Então teve paciente que fazia diálise que morreu, porque o cara não foi fazer a diálise, ou foi fazer menos, porque estava com medo de morrer. Então, assim, a pandemia no mundo, ela foi... lidou-se com a pandemia de uma forma... É claro que agora, né, a gente ia analisar, é que nem mesa redonda de futebol. Pô, o cara podia ter feito isso Sim, naquele momento, né? Mas ela foi conduzida de uma forma falha em alguns pontos. Esse foi um deles, sem dúvida. Porque ninguém podia ter falado que Então não vai podia assim, continuar ó, visitando não o sai de médico. casa, mas vai no seu médico e volta para casa, né? Como em outras situações que poderia ter encontrado um meio termo que não encontrou no lugar todo. Aí você tem a parte política, uma briga para cá, outra briga para lá. Aproveitou-se no mundo todo disso como uma disputa política e tal, e enfim, e a gente está colhendo os resultados até hoje. Bom, Fábio, e no SUS? A gente está falando aqui sobre a parte privada, falamos um pouquinho do SUS, mas falando especificamente do SUS, toda essa questão de detecção precoce, de informação, de prevenção, hoje a pessoa também que tem esses problemas de tireoide, ou câncer de boca, ou tumor, ou aftazinha na boca, no SUS, ela também, guardadas todas as proporções aí pertinentes à situação, mas ela também consegue ser atendida? Consegue, mas é o que eu falei. O acesso aí é mais demorado. E as prioridades são outras. numeradas. Então ele tem que ir para a UBS, para a Unidade Básica de Saúde. A UBS vai encaminhar para o ambulatório de especialidade. O ambulatório de especialidade vai fazer o diagnóstico. Quem vai estar lá é um especialista que só faz ambulatório. Aí ele vai fazer a biópsia. A biópsia demora um mês para sair. Esse é o normal. Demora um mês para sair. Aí saiu a biópsia, aí ele vai encaminhar para o CROSS. O CROSS é um serviço do SUS que vai direcionar para os serviços terciários. Então ele vai chegar lá no ICESP, na Santa Casa, no HC, em outros serviços terciários, olha o tempo que ele vai demorar. Isso porque ele foi aqui na UBS. Isso. Fora a demora dele... Isso. De ir, né? Bom, essa situação do CROSS, da UBS, da AME e tal, a gente não tem como, você que tá aí não tem como mudar. Mas essa parte de você fazer esse pontapé inicial, você tem. Então acho que esse é o recado também que a gente gosta de dar aqui. SUS é difícil, tem várias críticas, mas ele existe e atende. Na medida do possível, para que você
para você evitar de chegar num caso, deixar seu caso piorar e ser insolúvel, intratável, né? E mesmo É no possível. SUS quanto no privado, as alternativas para tratamento de câncer são as mesmas? São as Cirurgia, mesmas. radioterapia, Olha que quimioterapia? pergunta legal. São essas três? São as mesmas. Os recursos são os mesmos. Dependendo de cada tipo de tumor. Então, você vai ter a discussão em cima disso tudo aí, desse quadro, de opera e faz radioterapia depois, ou faz radioterapia e quimioterapia para casos que você vai optar por não operar. Então, assim, o paciente é o mesmo. Consegue falar pra gente, doutor Fábio, a diferença da radioterapia, da quimioterapia? Bom, cirurgia precisa, pega e cirurgicamente retira o tira. tumor. Não, mas faz um panorama, comparando tudo isso que o Sim, Moisés sim. falou. Não, por exemplo, a radioterapia é um tratamento local. Então, o paciente ele vai lá diariamente numa máquina que vai fazer... Fica internado ou não? Volta não, pra casa. ele vai lá, fica lá 10 minutos na máquina, aquilo irradia ali na região do tumor e volta para casa. Então, no começo, ele não sente nada. Como se ele fosse fazer um raio-x lá. Mas aí é uma vez por semana, depende Não, do todo caso. dia. Todo dia. Todo dia, de segunda a sexta. Aí não faz sábado e domingo. Lá para metade do tratamento, Que é quanto tempo depois? geralmente são 35 sessões. Então, quando ele estiver lá para 15ª, 16ª, ele começa a sentir os efeitos. Então, de pele... 3 semanas, um mês depois já começa... antes, né? Porque o tratamento vai demorar uns 40 dias se descontar sábado e domingo. Então, ele começa a sentir os efeitos. A pele queimada, a mucosa, tem um monte de afta, dá candidíase. Aí o cara começa a sofrer. A quimio é um tratamento sistêmico. Ele toma na veia... Peraí, da candidíase? Dá. A candidíase não é somente na região da vagina ou não? Não, dá na boca. Dá na porque boca? o que acontece? A saliva muda o pH, muda um monte de coisa, e aí ele perde um pouco da ação da saliva, que faz aquela limpeza da mucosa, e o cara começa a ter... E candidíase dói pra caramba. E aí a micostatin... assim, tem momentos em que o radioterapeuta ele suspende um tempo, porque o efeito colateral está sendo muito grande naquele paciente. Tem pacientes que não conseguem nem terminar. Então, aí a quimio é um tratamento sistêmico que vai para o corpo todo, aí dependendo da droga, cai cabelo, vomita e tal, e a quimio potencializa os efeitos da radioterapia. Então, a diferença entre um e outro é essa. E a Então, cirurgia... dependendo onde estiver a radioterapia, a pele da pessoa começa a desmanchar, em outras palavras. Tipo, fica queimada. Alguns, depois de um tempo, até descasca, assim. O cara fica meio escuro naquela região. Então, assim, é um tratamento... Aí você pega aquilo, na pelve, por exemplo. Você tem lá os órgãos que são protegidos, mas pega reto, pega bexiga, pega uretra. Então, assim, é uma rádio hoje, você está falando de uma rádio diferente de 20 anos atrás, que eram as máquinas de cobalto lá, que, putz, o cara ficava... tinha um efeito colateral brutal. Mas, efetivamente, a forma de agir do tratamento é o mesmo. Então tem que ser muito bem analisado, por isso que entra uma equipe multidisciplinar, né? Quando fala multidisciplinar é a equipe de oncologia, que vai falar dos tratamentos de radioquímio, o cirurgião. Nos grandes serviços acadêmicos, você vai ter as reuniões multidisciplinares, que vai se apresentar o caso do paciente e todo mundo vai conversar, discutir para ver o que vai fazer. Nessas reuniões multidisciplinares, aquela conversa que a gente teve 5 minutos atrás, do conceito da tomada de decisão baseada onde a pessoa está na vida, qual o plano de saúde, o acesso que ela tem hoje, quando é colocado na mesa. Raramente. Isso tem que ser revisto. Putz, Raramente. Se alguém aqui ouviu isso, já valeu a pena. Eu podcast. nunca vi. Eu também não. Eu nunca vi. Então, assim, isso de verdade, eu nunca vi haver uma conversa nesse sentido. Porque todo mundo sai ganhando. Lógico. Todo mundo, Fábio. Né? Então Sim. acho que tem que entrar na discussão. É um fato a mais onde todo mundo pode sair ganhando. Principalmente o paciente. E quando isso é levado para o paciente, mesmo que não foi levado para a equipe multidisciplinar, ou foi levado, mas não foi considerado, quando cai na mão do paciente, ele fala, opa, peraí, então nesse caso... Na hora ele pensa, opa, peraí, é verdade. Como é que eu vou...
Como é que eu vou estar amanhã? Será que eu vou conseguir operar nesse hospital? Né? Será que eu vou ter um cardiologista que está controlando minha hipertensão direitinho? Será que meu diabetes vai estar ok, que nem está agora? Se a gente fosse dar utilizar a sua frase, doutor Cid, dar um panorama na questão de tratamentos mais simples e até mais complexos dentro de tratamento de câncer na cabeça e pescoço, ou se quiser citar outro exemplo, pode citar também de outra região. Seria cirúrgico, radioterapia e quimioterapia, mas consegue dar algum exemplo pra gente? Não, assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu falei da tireoide, que no consultório é o que mais tem. Então, assim, você tem para tireoide desde observar, tem alguns tratamentos aí que estão propondo fazer uma ablação com radiofrequência, coloca uma agulha dentro do nódulo e aumenta a temperatura e teoricamente queima o nódulo. Isso é ablação? Ablação. Até você fazer a retirada total da tireoide e fazer uma limpeza nos gânglios ali da região, que é o que eu faço. Então aí você pega o seguinte, olha, como é que a doença se comporta no câncer de tireoide? 1/3 dos tumores, do principal, que é o papilífero, é multifocal. Então, já sai daí. Se você não fizer total, 1/3 dos pacientes vai ficar com doença. Quando você fala em multifocal, é que tem vários Tem já vários na própria foquinhos. tireoide não apareceu ainda. Que não apareceu nem no ultrassom, o negócio é microscópico, tá lá. Mas tá lá. Tá. 1/3 é multifocal. Ah, não, mas é muito pequenininho, pode ser que não aconteça. Tá, mas aquele que diagnosticou um dia foi daquele tamanho. Aí você tem alguns casos aí que tem uma doença mais agressiva, o paciente vai ter que fazer um tratamento com iodoterapia, que é tipo uma radioterapia. Mas é por boca, tá, um negócio mais tranquilo. Se deixa glândula, já não dá para fazer, porque o iodo vai todo para aquela glândula. Então, se tiver lá uma doença residual, já não dá, porque o iodo vai todo para a glândula remanescente. Aí você tem a tiroglobulina, que é uma proteína que a tireoide produz, o tumor produz. Então, se você deixa a tireoide, vai ter tiroglobulina, portanto, você perde aquele marcador, que nem o PSA. Então, na próstata, por exemplo, o sujeito faz a retirada total da próstata, o cara que tá bom, como é que tem que estar o PSA 0? Aqui é a mesma coisa. Então, isso aqui é o comportamento, como a doença se comporta. Aí você pega, como que ela progride? Ela vai começar a contaminar os linfonodos da região próxima. O índice se você for lá e tirar linfonodo de todo mundo, o índice de linfonodo comprometido é 60%, chega a 60%. Isso não é ninguém me contou, não é só de ler, eu vejo. Então, se você conseguir fazer esse tratamento, que assim, são dados, são fatos, ele é mais completo e, obviamente, ele vai reduzir o risco de recidiva desse paciente a longo prazo, com segurança, ou seja, você não vai ter uma taxa de complicação grande com esse tratamento. Considerando tudo que a gente falou aqui, de questão social, longevidade, tudo, por que você não vai fazer? Então essa é a minha visão hoje, como para outras doenças aí que podem seguir a mesma linha, como a próstata, por exemplo. Então você também tem lá na próstata uma opção de fazer a vigilância ativa. A vigilância ativa é não fazer nada. É ficar fazendo lá, colhendo PSA, fazendo ressonância magnética, sei lá, não sei quantas por ano que eles fazem, mas faz. Tem situação que não vai dar, que o cara tem lá o plano top da Umint lá, ele consegue fazer, sei lá, 3 ressonâncias por ano, não sei qual que é o protocolo. Em outra medicina de grupo ou no SUS, esquece. Não vai fazer. Aí que entra, dependendo qual a idade dele, qual o plano, será que não vale a pena uma cirurgia? Exato. E resolver já o problema? Exato, aumentar a chance desse cara ficar bom. Porque talvez você não consiga cumprir aquilo. Fora o que eu falei, né? O cara, puta, ele tá com câncer lá e ele vai ficar observando. Pensando o tempo todo nisso, né? O tempo todo, tem que ter uma cabeça boa. Então, assim, eu não conseguiria. Nem eu. A maioria não conseguiria. Resolve logo, tira e bola pra frente. Por mais que... Prova disso, eu tô com uma queratosezinha quitínica aqui, tô tratando pra não ter nem a possibilidade de ter uma Exato. transformação, né? Então, assim, isso aí
esses protocolos eles não vão ter esses dados em consideração. O que aquilo representa para o paciente, o que aquilo representa para a família, essa questão de longo prazo, de mudança de padrão social, não contempla nada disso daí. Então, para você aí de casa que está ouvindo, acho que do episódio de hoje, uma das principal Conclusões. ideia, principal ponto a ser avaliado, de observação, avalie onde você está hoje no seu plano de saúde, qual a sua condição financeira, qual a sua condição de vida e leve isso para o médico. Sim, claro. Tome isso como um critério super importante na decisão, junto com o médico sempre, óbvio, né? Porque cada um no seu quadrado, né? Mesmo como médico, Claro. A gente precisa de médicos também. Pensando no hoje, mas também no amanhã. Mas pense no amanhã. Hoje eu tenho um excelente convênio, tenho um excelente hospital. Amanhã Se sair da empresa... a gente não sabe se sai da empresa, ou não é só sair da empresa também. Vem A um condição de reajuste alto. vida, a condição de vida muda, Quanta gente quebrou tem na um pandemia, acidente. lojas fechadas. A gente nunca de sabe. monte. Principalmente no Brasil. Moisés, aprendeu bastante? Muito obrigado, doutor Fábio. Aprendi muito também. Grande Fábio Roberto, deixa uma mensagem final. Sei que você já deu uma aula aqui pra gente, deixou um monte de informação, mas uma mensagem final do Dr. Fábio. Quem quiser procurar o Dr. Fábio vai estar aí nas descrições também. Olha, assim, eu primeiro agradeço aí a oportunidade. Eu acho que foi um bate-papo, assim, até meio filosófico e menos científico, mas eu acho que a gente vai ficando mais velho, acho que a gente vai ficando mais sábio. Então, o dia que eu morrer, eu vou ser um gênio. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração para a vida, para uma série de coisas. O Sidney está aqui para não mentir, a gente se conhece desde muito tempo. Hoje você vê o Sidney e lembra do Sidney há 30 anos atrás. Pô, o Sidney é um cara hoje, né, um cara de extremo respeito, tudo. Ele mudou completamente. A gente vai mudando. A gente vai ficando mais maleável, a gente vai procurando ouvir mais, falar menos, tudo, e vai fazendo uma avaliação mais global de tudo que a gente está tratando. Então, eu acho que foi bacana eu expor uma ideia que eu nunca tive a oportunidade de expor numa rede aí que vai ter um alcance, que vocês estão indo bem e tal, vai ter um alcance que vai fazer as pessoas pensarem nisso, sem levantar nenhuma bandeira, olha, tem que ser assim, não sei o quê, Claro. mas colocar isso daí como um ponto a ser pensado. Sensacional. Demais. Moisés, muito obrigado. Você que está aí, muito obrigado. Sorte de todo o paciente que tem você como médico, Dr. Fábio Roberto. Agradeço. Obrigado ao pessoal do estúdio. Até a próxima. Compartilhe para o doutor, espalhe saúde. Um abraço.